como é o tratamento do TDAH na infância. O tratamento do TDAH na infância envolve várias etapas, como vocês já bem sabem. Para ter um tratamento completo e ideal, a gente tem 7 etapas. Mas veja bem, esse é o tratamento ideal, o tratamento completo no mundo perfeito, né? Todo esse tratamento que a gente quer ter. O primeiro ponto, a gente quer ter um diagnóstico e a avaliação das comorbidades. Isso é bastante importante na avaliação da criança. Você ter o diagnóstico de TDAH e, junto com esse diagnóstico, a avaliação das comorbidades, porque isso irá interferir bastante no tratamento da criança. Porque muitas vezes a gente precisa tratar as comorbidades antes mesmo de tratar o TDAH. Então, a primeira parte do tratamento é ter uma avaliação bem feita e ter um diagnóstico preciso para a gente tratar essa criança corretamente. O segundo passo é isso que vocês estão procurando aqui. Talvez é o pilar, é a base mais importante de todo o tratamento. É o conhecimento tanto da criança, do adolescente ou do adulto com TDAH, quanto da família, em especial dos pais da criança com TDAH, sobre essa condição. É um processo constante. Por que é um processo constante? Porque cada etapa da vida da criança, da vida da pessoa, surgem novos desafios. Há uma mudança dos sintomas, há uma mudança dos prejuízos da criança com TDAH. Com isso, a gente precisa estar em constante aprendizado. É a psicoeducação. A psicoeducação é a pedra angular de todo o tratamento do TDAH, tanto na infância quanto na vida adulta, mas em especial na infância. Terceiro ponto do tratamento ideal é a rotina dentro de casa, é o apoio no ambiente familiar, é um ambiente domiciliar, onde há um encorajamento dessa criança, ao reconhecimento dos seus pontos fortes, ao reforço positivo. O que é o reforço positivo? É elogiar, é incentivar os acertos da criança e não dar a maior entonação às falhas dessa criança. Porque qual é a tendência do ser humano? É apontar os erros, não elogiar os acertos. E justamente a gente tem que fazer o contrário, tem que fazer o reforço positivo. É elogiar e muito os acertos, parabenizar, dar prêmios, troféus para essas crianças quando elas acertam e evitar só ficar ressaltando os pontos ruins. Esse é o reforço positivo. No ambiente familiar também, a gente precisa ter uns momentos sem avaliação, são brincadeiras livres, onde você não está julgando a atitude da criança. E junto com isso, a escuta ativa. O que é escuta ativa? É ouvir as dificuldades dessa criança, ouvir o que ela tem a dizer, ouvir as histórias que ela tem para contar, saber o que está acontecendo na vida dessa criança e participar da vida dessa criança. Isso é muito, muito, muito importante. Esse já estou falando do tratamento ideal. Esses 3 primeiros passos sempre é possível de ter. Já no quarto passo, orientações à escola com a participação da escola. Por que a gente fala tanto isso no TDAH da infância? Porque metade do dia da criança ela passa na escola. Então, é um ambiente de convivência, é um ambiente de socialização, é um ambiente que a criança vai aprender como lidar com os pares, vai aprender a se frustrar, vai aprender a dividir espaço, a dividir brinquedos. Então, é um ambiente bastante importante. Então, a gente tem que pôr a escola junto do tratamento da criança. Então, fazer as orientações à criança e não só orientar, mas trazer a escola. A escola tem que estar disposta a aprender. Assim como vocês estão dispostos a aprender, a escola, o professor também tem que estar disposto a aprender. Infelizmente, não são todas que estão abertas ao aprendizado. Infelizmente, vocês sabem bem, né? Algumas chegam a bloquear a entrada de profissionais, de psicólogos, de terapeutas ocupacionais na escola, que eles falam que vai
vai atrapalhar o nosso trabalho ou quer ditar normas dentro do meu ambiente. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tem que chegar com calma para a escola, tem que orientar de forma que o outro consiga ouvir, consiga aplicar as orientações. Aí, o quinto ponto do tratamento é a psicologia, é a psicoterapia. Aqui eu coloquei que a mais indicada é a terapia cognitiva comportamental. É a única? Não. Mas por que que é a mais indicada? Porque se foi feito mais estudos a respeito dessa terapia para criança com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa terapia, a criança conhece os sentimentos, conhece as dificuldades, para a partir daí saber como agir em cada situação. Então, é indicada para a grande maioria das crianças com o TDAH, para a grande maioria. E aí, o sexto ponto são outros tipos de terapia. Esses outros tipos irá depender das dificuldades de cada criança, os sintomas que ela apresenta. Por exemplo, pode ser necessário um fonoaudiólogo, essa criança tem muitas trocas de letras, pode ser necessário uma orientação parental, principalmente se a criança apresentar um transtorno opositor desafiador, que é o TOD. Pode ser necessário uma terapia ocupacional, caso a criança tenha muitos problemas sensoriais ou caso a criança tenha dificuldade nas atividades de vida diária. Aí será necessário uma terapeuta ocupacional trabalhar junto. E pode ser necessária a psicopedagoga. Por quê? Porque um dos principais problemas do TDAH na infância vem na aprendizagem, vem com a defasagem escolar. Então, pode ser necessária a psicopedagoga. E o sétimo ponto do tratamento é o uso das medicações. O uso da medicação pode, às vezes, parecer polêmico, gerar medo, gerar sofrimento, mas ele está como um pilar do tratamento da criança com TDAH. E aí a gente está falando muito em tratar o TDAH. Mas quais são os alvos do tratamento do TDAH? A gente procura a cura do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Não, infelizmente não. O que a gente busca? Quais são os alvos do tratamento? É reduzir os sintomas principais do transtorno, tanto em casa quanto na escola. Quais sintomas principais? A agitação motora, a falta de atenção, a falta de foco, a impulsividade, a dificuldade de planejamento e de organização. Então, a gente busca reduzir esses sintomas, são os sintomas principais do TDAH. Reduzir os comportamentos de oposição e disruptivos. Os comportamentos disruptivos são os comportamentos semelhantes à birra. Tá? Diminuir esses comportamentos tanto em casa quanto na escola. Buscamos também melhorar os problemas acadêmicos, melhorar a relação entre pais e filhos e a comunicação que pode ser problemática entre pais e filhos, entre mãe e pai. Dentro de casa, pode ser uma comunicação ruidosa, que um parece não ouvir o outro. E buscamos também melhorar a relação com os pares, com as outras crianças e diminuir os sintomas associados. Ansiedade, instabilidade de humor, depressão, transtorno de aprendizagem, prejuízo na fala e na linguagem. Se a gente não trata, se a gente não atinge esses alvos, a criança pode acumular prejuízos ao longo da vida, pode acumular uma defasagem escolar, ou seja, ela pode não aprender na escola ou aprender muito mal. E o que isso leva lá na frente? Isso leva ao subemprego, ao salário menor, leva a maiores problemas familiares dessa criança que cresceu e agora formou sua própria família. Pode gerar no futuro um transtorno de ansiedade, um transtorno de humor, pode gerar um abuso de substância que a gente não quer de jeito nenhum. Então, o alvo do tratamento é reduzir todos esses sintomas, esses comportamentos, para lá no futuro a gente ter um adulto bem-sucedido tanto profissionalmente,
tanto na vida pessoal. Então, esse é o principal alvo final do tratamento precoce, do tratamento do TDAH na infância.